1997, o cabo Jonathan Weigand estava estacionado na selva peruana apenas por algumas semanas quando o acidente ocorreu. Wagan foi designado para guardar um alcance de radar para os Estados Unidos da América. Militar quando, tarde da noite, 2 sargentos vieram ao seu pelotão e os ordenaram a entrar na selva. Houve um acidente. Eles disseram, uma aeronave, provavelmente uma aeronave de fogo amigo, e possivelmente abatida acidentalmente pelos Estados Unidos da América. Wagan e sua equipe deveriam sair e garantir a segurança do local do acidente. Algumas horas depois, Weigand estava em um Humvee e levado até a borda da densa selva. A partir daí, ele e seus homens seguiram a pé até o local indicado. Mas não tiveram problemas para encontrar o local do acidente. Havia uma enorme fenda na terra. Weigand contou ao autor Steve Greer, no livro Divulgação. Ele acrescentou, não havia árvores cortadas como em um local de acidente de avião. Em vez disso, tudo no caminho do veículo acidentado estava queimado, como se ele disse, como uma faca quente cortando manteiga. Weigand e seus companheiros GI desceram para a cratera derretida e ficaram atônitos ao ver destroços de um tipo de nave que nunca haviam visto antes. Era metálico, com 20 metros de comprimento e brilhava em uma cor verde-roxo. Ele também mencionou que estava emitindo um zumbido, como o som ao desplugar um amplificador de guitarra. De repente ele disse, aqueles sargentos que o enviaram na missão pediram para ele abortar. Enquanto Wadiang saía da cratera, ele foi recebido por um grupo de homens de preto. O termo Homens de Preto foi criado por Gray Barker. No livro de 1956, Eles Sabiam Demais sobre Discos Voadores. Geralmente, é usado para descrever figuras sombrias, que aparecem para testemunhas depois que elas vivenciaram fenômenos inexplicáveis, principalmente avistamentos de OVNIs. O objetivo deles é dissuadir as testemunhas do que viram e manter o perfil o mais discreto possível. Na história dos avistamentos de homens de preto, eles são lembrados por usarem ternos pretos afiados com camisas brancas e gravatas finas. Às vezes com sapatos de bico fino, fedoras e óculos escuros. Quase como o estereótipo dos agentes do governo dos Estados Unidos da América ou agentes do Federal Bureau of Investigation, que era popular quando o termo foi inventado pela primeira vez nos anos 50. Mas os homens de preto que Weigand viu naquela manhã de março eram bem distintos dos anteriores. Os homens usavam uniformes pretos e portavam muitas armas. Sem mais palavras, os soldados desarmaram Weigand e amarraram seus membros com abraçadeiras. Então eles o prenderam a uma maca e o colocaram em um helicóptero preto. Weigand perdeu o rastro de seus companheiros de pelotão então, pois logo se encontrou em uma sala escura, iluminada apenas por uma única luz. Foi então, diz Weigand, que ele foi ameaçado de morte, se não concordasse em esquecer tudo o que tinha visto na selva. Um homem entrou na sala, Weigand contou a Greer. Ele não se identificou e me disse, se te levássemos para a selva, nunca te encontrariam lá. Mais tarde, Weigand foi confrontado por um dos homens de preto, que ele viu no local do acidente, que questionou seu patriotismo e também o ameaçou com a morte. Você não viu nada, disse o homem. Nós vamos matar você e toda a sua família. Cerca de um ano depois que Weigand havia sido enviado de volta para os Estados Unidos, ele procurou um dos cirurgiões que o havia enviado para a missão em primeiro lugar. Mas o homem temia pela segurança de sua esposa e filho. Ele se negou a falar com Weigand sobre o que presenciaram naquele dia. Weigand
acredita que o que ele viu naquele dia foi um acobertamento militar. Ele acredita que os Estados Unidos da América, acidentalmente, derrubaram uma aeronave com um míssil Hawk desgovernado. Mas ele enfatizou: a aeronave que eles derrubaram não era, citando uma das nossas, fim de citação. Não era da Terra. Ele esclareceu: eu soube ao olhar para isso. Apesar dessas ameaças repetidas de morte pelos homens de preto, Wagan eventualmente decidiu falar sobre o que viu naquela noite na selva. As pessoas precisam ouvir isso, afirmou ele. Concordando comigo ou não é irrelevante. Porém, os homens de preto não surgiram somente após avistamentos de OVNIs inimigos. Caso em questão. 2. Escócia, 1968. No verão de 68, Alistair Baxter montou sua câmera em um tripé na bela margem do Lago Ness. A essa altura, o procedimento já era rotina. Baxter vinha visitando o lago há semanas, tentando várias localizações e configurações diferentes. Ele até tentou estabelecer diferentes horários, às vezes no meio da noite. Como muitos, Baxter ficou fascinado com a ideia de algum tipo de criatura sobrenatural, ou talvez pré-histórica, vivendo no lago. Ele estava determinado a fotografar Ness como prova de sua existência. Porém, após seu último dia, e apesar de sua esperança inabalável, a criatura jamais emergiu. E Baxter não tirou uma única foto. Exausto e derrotado, ele retornou ao trapézio para a tenda que montara durante sua estadia na eclusa. Naquela noite, Baxter despertou com um zumbido no ar. O tipo de zumbido que vem de algum tipo de corrente elétrica alta. Observando o Loch Ness pela janela de sua barraca, ele se chocou ao ver uma bola de energia flutuando sobre a água. Depois de esfregar os olhos para ter certeza de que não era sua visão que o fazia ver isso, Baxter correu para pegar sua câmera e tirar uma foto do fenômeno. Mas quando ele saiu, a bola de luz estava disparando para cima e se afastando no céu. E o centro se dissipou junto com uma estranha energia crepitante. Baxter atribuiu a visão à privação de sono ou talvez aos olhos cansados de ter olhado para o visor de uma câmera por horas a fio nas últimas semanas. Ele voltou a dormir pensando que tinha sido algum tipo de sonho. Mas a manhã seguinte acabou provando o contrário. Então Baxter foi recebido por 3 homens de ternos escuros. Ao se aproximarem de seu acampamento, Baxter lembrou que eles pareciam ser muito sérios, embora pelo menos um deles tentou o que passou por um sorriso, um ato que saiu como uma careta dolorosa, disse Baxter, levando-o a acreditar que esses homens não estavam familiarizados com o funcionamento dos humanos. Apenas um dos 3 homens falou, e ele perguntou se Baxter tinha visto ou experimentado algo fora do comum na noite anterior. Desconfiado, Baxter mentiu, dizendo que nada de estranho havia acontecido com ele. Então ele disse: os homens se olharam antes do homem líder de preto dizer a Baxter, citação, nós podemos voltar, fim de citação. Mas eles nunca voltaram. Alistair Baxter ficou chocado ao descobrir que seu estranho encontro com os homens de preto não era o primeiro avistamento deles ao redor do lago. No entanto, não havia mais ninguém para contar essa história, porque ela havia acontecido 100 anos antes, de acordo com o pesquisador paranormal e escritor Nick Redfern, no MysteriousUniverse.org, a lenda local diz que havia um homem vestido todo de preto, que patrulhava a área ao redor do lago.
Ele era muito conhecido pelos fazendeiros locais. 4 anos após os eventos envolvendo Alistair Baxter, parece que os homens de preto ainda não haviam terminado. De acordo com Redfern, o famoso pesquisador de Nessie, Ted Holliday, também se deparou com um homem de preto no lago em 1973. A questão é, o que esses homens misteriosos estão tentando proteger? Um monstro de baixo ou extraterrestres de cima? Em 22 de agosto de 1981, em Smoky Lake, Alberta, Canadá, Patricia Wilson e seu marido, Jim, notaram fumaça subindo de um campo além de sua propriedade. Trocar para roupas de trabalho, o casal partiu pelo terreno para investigar o que eles encontraram os chocou e confundiu. O incêndio era incomum, relatou a Sra. Wilson à imprensa canadense no momento. Era de uma cor laranja brilhante e apenas montes de cinzas frias e um estranho cheiro de enxofre. Os Wilsons chamaram a Polícia Montada Real Canadense para fazer um relatório sobre o suposto incêndio Annie. Um oficial da Real Polícia Montada do Canadá disse mais tarde ao CP, citação, o solo foi queimado até uma profundidade de 6 ou 7 polegadas, sem citação, e que a cinza no campo era cinza preta, com uma superfície semelhante a uma cratera. Se você pisasse na cinza, disse o oficial, afundaria até os tornozelos. Os Wilson se convenceram de que o fogo e a cratera foram causados por um objeto voador não identificado. Houve algumas avistagens de objetos voadores não identificados na área recentemente, e isso, eles pensaram, era a prova. Patricia Wilson acreditava que o objeto voador não identificado havia pousado em seu campo de trás e depois decolou, deixando as evidências queimadas para trás. A maioria das pessoas duvidava da história de Pat Wilson, para seu grande desgosto. Estou cansada de pessoas dizendo que não vimos o que sabemos ter visto, afirmou ela. Um mês depois, a 1.500 quilômetros dali, um homem adentrou decididamente o Wilson's Corner. Em 2 de outubro de 1981, em Victoria, Colômbia Britânica, Grant Breland e sua família estavam no quintal quando foram cegados por um forte flash de luz branca no céu. Breland ligou seu rádio CB para verificar se alguém nas proximidades também havia avistado. Foi então que outro homem no rádio, identificado apenas pelas iniciais NB, afirmou que morava a 3 milhas de distância dos Brelands e ele também tinha visto o flash. Grant Breland pensou sobre o avistamento nos dias seguintes. Seria um meteoro ou um tipo estranho de relâmpago? Um objeto voador não identificado? 3 dias depois, em 5 de outubro, Breland fazia compras em uma loja de departamentos quando saiu para usar um orelhão. Dentro da cabine telefônica, Breland contou que 2 homens de ternos pretos se aproximaram e mandaram ele sair. Os homens, ele disse, pareciam estranhos e não tinham cabelo ou unhas. Os homens exigiram que Grant informasse seu endereço e telefone, ao que ele prontamente mandou os 2 se danarem. Assustados, os homens se afastaram, atravessando o estacionamento com um andar desajeitado que parecia que estavam presos pelo quadril, como se não soubessem caminhar como humanos. Grant voou para a loja, mas deu outra olhada para os homens, apenas para descobrir que eles haviam desaparecido. Confuso, Grant saiu novamente da loja e caminhou na direção que os homens haviam ido. Mas ele não encontrou nenhum rastro deles. Por si só,
O encontro não parece ser nada especial. No entanto, quando ele chegou em casa, disse que ligou para o homem NB no CB para contar o que havia acontecido. Grant ficou paralisado no rádio quando nota a Benny. Afirmou que uma experiência similar havia ocorrido com ele horas antes. Enquanto trabalhava em seu posto de gasolina, nota Benny, ele disse que foi abordado por 2 homens com um galão de gasolina. Os homens, disse, estavam de ternos escuros e eram muito pálidos. Eles pareciam deslocados, pedindo o que chamavam de gasolina em vez de gás, e entregando um grande maço de notas para pagar a mais por isso. Eles também queriam algumas informações que NB recusou-se a fornecer. Os homens saíram, mas logo voltaram com o galão de gasolina. Eles pediram informações de novo, mas, ao não obtê-las, devolveram o galão de gasolina para NB e foram embora. NB disse que ficou confuso ao descobrir que o galão de gasolina ainda estava cheio. Tanto Enby quanto Grant relataram dores de cabeça após seus encontros. A presença desses homens estranhos não comprova que o que viram era um objeto voador, não identificado, obviamente. No entanto, apenas 6 dias após o avistamento noturno, uma mulher chamada Hannah McRoberts pareceu dar credibilidade às histórias de ambos e à dos Wilsons em Alberta. Foi no dia 8 de outubro de 1981 que a senhora McRoberts e sua família estavam de férias na ilha de Vancouver quando ela pegou sua câmera para tirar algumas fotos das belas montanhas da área. Depois de terminar o rolo de filme, ela não pensou mais nisso. Então, ela revelou as fotos e ficou chocada ao ver que, em uma dessas fotos, parecia haver um objeto não identificado aparecendo como dia. Os McRoberts não receberam visita dos homens de preto após o encontro. Naquela época, talvez eles achassem que qualquer contenção já era tarde demais. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Novo vídeo sobre o paranormal semanalmente. Se você acabou de descobrir este canal, por favor, certifique-se de conferir nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes estranhos, porém reais. Você pode encontrá-lo em youtube.com/paranormallylisted. Também temos um podcast sobre casos não resolvidos que foram eventualmente solucionados, chamado Paranormally Listed. Você pode encontrá-lo no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais houver ótimos podcasts. É isso por hoje. Obrigado por assistir.